nós tivemos probleminhas aqui, tá bom? Beleza? Beleza. Tranquilo ou não? Então, tá. Primeiramente, eu ia te agradecer a minha mamãe, porque eu estou infectado com o Estado. Eu estou ficando infectado dentro da minha casa, não posso nem sair para um lugar que estão meus equipamentos girando. Gostaria de agradecer a todos vocês que mandaram mensagem para mim aí. Muitos querem saber aí que meu pai faleceu há 2 semanas, né? De Covid-19. Não queira ter passando o que eu estou, meus queridos. Tá? Parece que a gente é impregnado, né? E é uma coisa. Né? Mas vamos bater de frente aí. Muito obrigado pelo conforto que vocês me deram aí. Tá bom? Falando com vocês também, próxima aula já vai dar tudo certinho aqui, tá bom? Eu vou para os slides, eu estou nessa bagunça aqui que eu não posso fazer sozinho, não tem ninguém para me ajudar aqui. Peço a compreensão de vocês, tá bom? Beleza? Podemos. Sim ou não? Sim, tomara que depois a gente vê os slides, porque eu acho que a sua internet que tá muito ruim, tá travando muito, assim, tá cortando a sua fala. Cortando, não tá? Não sei se tem internet, eu não sei o que é aqui. Tá cortando muito, muito, não? Tá, né? Tá cortando bastante, não tá? Tá. Tá cortando Vamos bastante. O tentando aqui. pessoal aí fala alguma coisa aí, gente. A gente tem que falar. Tá cortando, gente? Oi? O meu também está cortando. Está cortando bastante. Assim, praticamente eu não estou entendendo muito o que você está falando, não, Capa. Estou tendo essa dificuldade. Tá com dificuldade para entender aí? Tá, né? A sua internet me parece que ela tá fraquinha, tá oscilando. Espera só um pouquinho aqui. Espera aí. Melhorou a internet aqui, meus queridos, ou não? Agora eu te entendi melhor. Espera só um pouquinho que eu vou trazer os outros equipamentos para. Tá bom? Só um minutinho. Espera aí. Só um minutinho.
sim, tá bom? Melhorou um pouquinho? Tá entendendo o que eu estou falando aí direitinho ou não tá? Ô, Glória, melhorou demais, ué? Bora, tranquilo. Até Viu, a, sua, querido? até a imagem melhorou. Então tá bom. Desculpa aí que eu tô brigando aqui em casa, porque eu não posso ficar perto dos meus familiares, entendeu? Então vou ter que ficar escondido aqui, vocês não reparam, tá? Eu tô no grupo de casa, tá bom? Tranquilos? Mas semana que vem eu já saio da quarentena, tá? Não tive sintoma nenhum, né? Eu só perdi o gosto, né? Porque ele tinha problema de pulmão já estava com pulmão e veio com bom, tá legal, gente. E vou mandar os slides para vocês, tá? Que eu vou estar com um probleminha aqui, vocês viram que eu não estou nem tendo espaço ainda aqui. Tranquilos? Me desculpa aí, né? Então vamos lá, então. Nossa matéria, filosofia do direito, gente. Matéria maravilhosa. Professor, é matéria de gente viajandão. Não, meus queridos, tá? É através da filosofia que vocês vão ter o seu potencial crítico. É através da filosofia que vocês vão conseguir raciocinar certas questões. Tranquilos até aí, meus queridos? Sim ou não? Então, vamos lá. Você já viu situações que você já tem que pensar de maneira inovadora? Pensar diferente do que todo mundo pensa? Pensar pela primeira vez naquele assunto? Olha que interessante essa coisa da pandemia. Foi a primeira vez que a gente pensou que a gente não poderia sair de casa, teria que desenvolver um trabalho home office, dar aula home office em uma faculdade presencial. Não é isso mesmo? Então, alguns problemas que você nunca pensou na vida, né? E para o jurista não é diferente. Por alguma situação, ele tem que pensar de forma inovadora. Por exemplo, meus queridos, a questão do casamento homoafetivo. Olha que interessante isso, não é? Como que surgiu esse debate do casamento homoafetivo aí? Primeiramente, que os casais homoafetivos, geralmente o que acontecia com a pessoa quando era homoafetiva, tá? Aquela visão preconceituosa que acontecia sempre antigamente, e hoje em alguns casos. A pessoa era rejeitada pela família, ia para fora, se virava, quando fazia a vida dela, arrumava uma pessoa, ela falecia, ela não poderia deixar o patrimônio dela para essa pessoa. Ela deixava para quem? Justamente para aquela família que o renegou. Caso aí que aconteceu com Emílio Santiago, aquele cantor negro, afrodescendente, né? Ele era homoafetivo, saiu de casa muito novo, com os problemas familiares, e depois que ele já estava juntado há anos, né? Ele não era casado, não tinha um casamento homoafetivo na época, com o maestro dele, um negócio assim. Na hora que ele foi deixar o patrimônio para ele, veio a família querendo patrimônio. E aí começou a ter esse debate, né? Que casamento é um contrato, vocês sabem disso, né? Casamento é um contrato que é passível de quê? Um distrato também. E aí, qual que foi a ideia, então, que teve? Poxa, se ele... o que a gente pode fazer, então, com o mundo, que move no mundo é dinheiro, né? O que move o direito é dinheiro. Se você for pensar bem, né? Tudo no direito tem a ver com um pouquinho de dinheiro, não é isso mesmo? Infelizmente, quando eu fui fazer a minha primeira ação de guarda, eu achei que era por amor que eles queriam ficar com a pessoa. Não, é porque a mãe estava presa e tinha uma pensão da mãe, né? Tinha o auxílio da mãe, e o pai pagava a pensão também, entendeu? Então, por isso que as pessoas queriam ficar com o filho. Então, houve esse raciocínio, então, pela primeira vez pensar. União estável, beleza. Então pode fazer união estável, pode, mas será que pode fazer um casamento homoafetivo? Espera aí, vamos ver o que a Constituição diz, vamos filosofar. Não é isso mesmo? Todos são iguais perante a lei. Então não pode ter discriminação de nenhuma forma. Se todos são iguais perante a lei, por que é só permitido casamento entre homens e mulheres? E não é permitido casamento entre pessoas do mesmo sexo? Esse foi um debate que começou com a filosofia. Outra agora que nós vamos pegar aqui agora a nossa situação geradora de aprendizagem aqui. Vai ser um caso que a gente vai estar julgando o artigo 5º da Lei de Biossegurança, se vai permitir ou não o uso de células embrionárias, células-tronco para o tratamento.
Mas espera aí, o embrião é vida ou não é vida? E você vai estar ajudando o ministro, né, para fazer esse julgamento, o ministro do STF para fazer esse julgamento, você vai estar trabalhando com ele. Então, você vai ter que pensar de maneira inovadora. Embora, gente, no direito, tudo seja repetitivo, né? São ação de alimentos, todas são iguais, né? A maioria das ações são todas iguais no direito. Tranquilos até aí, meus queridos? Sim ou não? Então, vamos lá, então. Então, o dia a dia é assim que o direito faz direito acontecer, não é isso mesmo? Então, aqui, no judiciário, infelizmente, igual eu falei com você, é só a mesma coisa. Uma pessoa que não pagou a conta, um carro que foi roubado, um casal de filhos, aquela confusão que a gente já está acostumado aí, né? A trabalhar com isso aí, quem já está na prática aí. Vocês já estão no 8º período, se eu não me engano, não é isso mesmo? E, contudo, alguns raros momentos, nós vamos ter que ver essa evolução do direito, onde eu falo com vocês também. Até 1830, você ter relação sexual com pessoa do mesmo sexo era considerado crime, né? Passou muito bem passado ali naquela minissérie que falou do Tiradentes, não sei se vocês lembram, né? Que tinha um rapaz lá que era homoafetivo e ele foi condenado à forca. Olha que contrário, né? 2020, 200 anos depois, quase que é muito pouco no contexto histórico, todo crime de preconceito deve ser punido. Não é isso mesmo? Vocês estão vendo como muda o raciocínio da gente com o tempo? Tranquilos até aí, meus queridos? Então, vamos lá. Então, você vai ser o assessor desse ministro aí, que vai ter também um pessoal chamado Amips Currai, né? Que vocês já estudaram isso com o Frederico, que é o quê? Tem interesse no julgamento, não é isso mesmo? Vai ter petição dele, mas ele não é parte. Uma coisa louca que o direito hoje admite também, não é isso mesmo? Então, vocês vão estudar desde a tese do autor, né? Se é legal ou não, e para saber se é legal ou não. E a gente vai ter um grande debate aí. A iniciar, de qual debate que nós vamos ter? O debate sobre a religião. Isso é muito complicado, porque nós vamos misturar religião com o quê? Religião com direito. E aí vai ter o debate também do senso comum. Aquilo que eu falo que você sofre na casa dos seus pais aí durante o final de semana, não é isso mesmo? Vocês estão lá, tem sempre um primo chato que fala, você faz direito? Eu não concordo com você não é isso mesmo? Você faz direito? Você é advogado que defende ladrão? Então você não presta, não é isso mesmo? Olha aí aquele debate que nós tivemos aí essa semana, né, daquela menina que teve aquele problema lá do estupro, né? Tiram uma criança, né? Queriam condenar quase a menina à morte também, né? Isso mesmo, que a menina também estava cometendo aborto, que a menina também era criminosa e tudo mais. E aqui vai ter um debate religioso, né? Que pela Bíblia, pelo Corão, pelos orixás, vai falar o quê? Que não pode tirar a vida, não é isso mesmo? Então, será inconstitucional, então? Será que viola a vida? Viola o sentimento de vida? O que é isso? Então, esse é um debate que a filosofia vai te permitir fazer. Partindo do pressuposto que nós estamos estudando filosofia geral para chegar na filosofia jurídica, né? No segundo capítulo nosso aqui, nós vamos chegar na filosofia jurídica. O que eu faço com vocês já me conhecem aí, não é isso mesmo? Nós temos 4 unidades, né? Dividida em 16 unidades. Então, as 8 primeiras unidades irão cair na primeira prova. E eu quero trabalhar com vocês também um pouco de filosofia geral, tá? Porque a filosofia geral é a base de todas as outras ciências, tá? Inclusive a filosofia do direito, encarada como ciência. Tranquilos até aí? Podemos ir? Ô, Ju, você que está mais aí, você que vai ser no negócio. Tá dando para entender? Tá tranquilo? Ou não? Tá tranquilo, professor. Tá dando para ouvir direitinho. Tranquilo, meus queridos. Vou mandar os slides, vou colocar tudo para vocês, embora os slides, sendo bem sincero para vocês, são partes aí da apostila que eu estou tirando de vocês, tá bom? Tranquilos? Então, vamos lá, então. Você já ouviu certamente, né, nesses programas de televisão aí, né, Luciana by Night, nem sei se tem mais, né, mas perguntava assim, né, qual a sua filosofia de vida?
Não é isso mesmo? O que é filosofia, não é? E o que é isso? São perguntas que você faz toda hora para a sua vida. Às vezes você olha no seu espelho e fala, quem eu sou? O que eu sou? O que eu estou fazendo nesse mundo? Deus existe? Por que eu faço isso do mesmo jeito todo dia? Por que eu tenho que casar? Por que eu tenho que ter filho? Por que eu tenho que plantar uma árvore, não é assim que eles falam que o homem vive hoje? Não é isso mesmo? Por que eu tenho que gostar de comer esse tipo de comida e não esse tipo de comida? Por que eu tenho que ter esse estilo de vida? Né? Qual é o sentido da minha vida? Será que eu estou aqui só para estudar? Eu falo com vocês, graças a Deus, né? E Deus me deu essa possibilidade de escolher, de trabalhar com o que eu gosto. Eu imagino quem trabalha dentro de uma mina, que fica o dia inteiro ali. Gente, esse aqui é um probleminha que nós estamos enfrentando aqui, que não vamos ter mais, tá? Porque se alguém chega mais tarde, assim, a gente tem que aceitar a pessoa, tá? Tá tudo programado para não ter isso, entendeu? Vamos ver aí. Então, meus queridos, olha que interessante, então. Deixa eu raciocinar um pouquinho aqui, mas vamos lá. Desculpa. Então, qual é o sentido da sua vida? Né? Será que Deus existe? O que é o sentimento de satisfação ou insatisfação? Aí lembrando do raciocínio aqui. Aquele cara que trabalha de mineiro, no fundo de uma mina mesmo, só extraindo o metal ali da mina. Cara, deve ser muito chato, né? Eu trabalho fazendo coisas diferentes, mas que quero a mesma coisa todo dia, né? Aí você fala, será que minha vida está certa? E por isso que você pira de vez em quando e muda de atitude às vezes, porque você começa a observar. O que é o agir correto? Tem gente que fala, eu sou correto. Eu acho tão engraçado com essa questão aí da menina do aborto, teve uma charge, né? Fazendo essa mulher. Você tenha seu filho, nós vamos ajudar a criar seu filho, e um menino pedindo esmola para ela, um menino de rua, e a mulher virando a cara. Não é isso mesmo? Isso será com uma pessoa correta? Não é isso mesmo? O que é agir corretamente? O que é certo para um pode ser errado para outro. Olha que interessante, o que é belo? O que é belo e o que não é belo? O que é feio, o que é belo? Não é interessante essa dicotomia disso? Sabemos o que é belo e o que não é? O que é bom? Saber o que é bom e o que é ruim. Não é interessante também saber disso? O que é a realidade? Não é isso mesmo? Tem gente que fala que você foge da realidade. O que é a realidade? E outra coisa, o que o conhecimento te traz? Você acha que o conhecimento te faz ter uma vida melhor? Olha só a filosofia te atrapalhando aí um pouquinho, né? Outro dia eu estava vendo um cara descarregar um caminhão. E eu estava falando, pô, rapaz, enchi a cara no boteco ontem lá, e aí, tal, fiquei cantando, e eu cheguei em casa à tarde, fui dormir, e tal. Acordei beleza hoje. Fiquei pensando, gente, eu quero ter tanta coisa, né? Preocupo com tanta coisa, o que é felicidade para esse cara, o que é felicidade para mim? Hoje eu vou voltar lá e falou de novo. E eu fiquei pensando, a pessoa intelectualizada, igual eu já falei com vocês várias vezes, a gente sofre muito com isso. Por que nós sofremos com a intelectualidade? Porque ela te faz pensar, ela te faz ficar inquieto. Você não aceita qualquer resposta mais hoje. Não é? Você não aceita falar que chove no verão e não chove no inverno porque simplesmente Deus quis. É um conjunto de fatores racionais da ciência que vão te dar essa explicação. Não é isso mesmo? Então, meus queridos, e o que você vai fazer com essa filosofia para apreciar essa tese que nós estamos aí? Você concorda com esse julgamento ou não? Como que você vai ajudar esse ministro nesse voto? Como que você vai direcionar o seu raciocínio? Você vai pegar do senso comum, do seu achismo? Você vai pegar de religião? Ou você vai pegar da observação? Tranquilos até aí, meus queridos? Outra coisa. Qual disciplina, além da filosofia geral, vai te ajudar nisso aí? O direito civil, o direito penal, não é isso mesmo? O biodireito, que fala da onde não começa a vida? Aonde começa a vida? Olha que interessante, né? Esse debate aí, né? Do próprio aí, saber da onde começa a vida, que entenderam que aborto era até a partir do 3º mês.
Então, onde que tiraram isso aí? Foi debate filosófico, meu filho. Por quê? A vida acaba como? Ju, como que fala que uma pessoa faleceu? Fala para mim aí. Fala, a pessoa morreu. A partir de qual momento que ela morreu? Ju. Alguém está aí? Pode me responder ou não? O Vitor está aí. Tem mais gente aí? O Ailton Lousada, que gosta de conversar muito comigo, está aí. Quando que eu falo que a vida terminou, gente? A vida de alguém terminou? Quando ela é interrompida. Morte cerebral. Exatamente. Morte cerebral. Não é isso mesmo o nosso critério? Não é a partir desse momento que você pode doar seus órgãos? Não é a partir do momento que a pessoa tem morte cerebral? Logo, se a vida termina com a morte cerebral, ela vai começar em tese quando? As primeiras atividades cerebrais. Qual a idade que uma criança, um nascituro, tem para ter as primeiras atividades cerebrais? 3 meses. Entenderam? Para o direito, então, a grosso modo, né? Se você interrompe uma vida até o 3º mês, até quando não teve vida cerebral, aquilo não é vida. Desculpa, aquilo não é vida viável. Aquilo é o quê? Um emaranhado de células. Professor, triste esse raciocínio. Sim, é o raciocínio. Daí que vem o raciocínio da pílula do dia seguinte, que é utilizada não como abortivo, mas conta como o quê? Contraceptivo. Vocês estão vendo que é o debate que faz isso? Que muitas vezes eu não concordo com o debate, com o resultado do debate, vamos dizer assim, mas, né, a democracia é isso, não é? É uma ditadura da maioria, como se diz, não é isso mesmo? Né? Eu não concordo com muitas das leis, mas eu tenho que aceitá-las, porque a maioria quis assim. Não é isso mesmo? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Então, vamos partir aqui de 3 raciocínios. Senso comum, pensamento religioso e da filosofia. E você também utilizar o quê? Elementos, né? Como o Código Civil, a Lei de Biossegurança, saber se é constitucional ou não, nós vamos o que é constitucional ou não também. Não é isso mesmo? Você vai aprender também como pensar filosófico. Ao propor conhecimento e sistematização racional, mudou a forma como podemos entender a realidade. Você vai ver que a filosofia auxilia na nossa relação com o diferente. Por quê? Que causa estranhamento, né? Você vai quebrar isso de uma maneira não preconceituosa, mas sim o quê? Técnica, jurídica e principalmente com o pensamento racional. O que é o pensamento racional? Pensamento racional é aquele pensamento que você tira Deus. Você não vai se conformar simplesmente com Deus. Eu estava falando até na aula que eu falei com vocês aqui, nós temos muitos conceitos fechados, gente. Por exemplo, pelo senso comum. Direito divino. Deus falou que tem que ser assim, pronto, e acabou. Não. Todas as pessoas que se tornaram absolutistas dentro do direito divino eram pessoas das famílias mais abastadas daquela cidade, daquele país, daquele reino. Então, teve um filósofo que colocou o quê? Que a pessoa, para ser rei, foi Deus que escolheu. Foi Deus que escolheu ou foi os homens, de uma forma diferenciada, com o seu poder, seja financeiro ou bélico, que escolheu essas pessoas do direito divino? Olha que interessante, vocês aí, já vê agora o Ministério Público com tantos poderes, tá? Eu, como cidadão, adoro o Ministério Público, mas de toda hora eu estou combatendo as decisões dele. O Ministério Público é um órgão que o quê? Inicialmente, até 89, não tinha poder nenhum, não é isso mesmo? Confundir o Ministério Público com o Procurador do Estado e muitas outras coisas, não é isso mesmo? O Ministério Público hoje é o quê? Fiscal da lei, não é isso mesmo? E ele age como parte em certa situação. Agora, mesmo agindo como parte, o Ministério Público está tendo poder de investigação. Filosoficamente, será que isso está certo? Até que ponto o Ministério Público vai ter esse poder todo? Não é isso mesmo? A postura do Ministério Público de ficar do lado do juiz, não parece que ele tem um contato a mais com o juiz? E não simplesmente é uma parte igual todos nós somos em um processo? Não é um debate filosófico que pode fazer isso? Será que o Ministério Público está exorbitando as funções dele, né, ao ponto de coordenar investigação?
Está entendendo ou não, meus queridos? Sim ou não? Eu acho que sim. Vamos lá, então. E aí, nós vamos ver aqui agora, né, que a gente tem que se despir desse preconceito de tudo isso para a gente ter uma noção. Não é isso mesmo? E parte desse pressuposto de que a filosofia vai te dar essa base, tá? Os primeiros filósofos, também chamados pré-socráticos, né? Nós vamos estudar aí, eles foram aquelas pessoas que são consideradas filósofos porque justamente eles separaram esse raciocínio de que largava o raciocínio de Deus, não é isso mesmo? Começava a ter um raciocínio o quê? Uma coisa mais racional, né? Uma filosofia, um entendimento mais racional das coisas, tirando a vontade de Deus. Então, meus queridos, essa situação, então, vai ajudar a gente, né? E eu falo com você, você vai conhecer as ideias antigas, filosóficas, as presentes e as atuais. Então, por exemplo, meus queridos, vocês vão ver aqui que dentro da filosofia geral nós temos muitas disciplinas ainda, né? Nós temos a lógica, a ética, né? Que vai falar o que é certo, o que é errado, a estética, a metafísica, não é isso mesmo? Então, todos isso são parâmetros que nós vamos ter para nós fazermos o nosso raciocínio. Fique tranquilo, mas vamos ter a mente aberta, né? Vocês, principalmente, gente, falo que eu fico muito preocupado, principalmente vocês que estão chegando no final do curso, a gente não vai ter no saco de pensar. A verdade é essa, né? A gente quer norma fato, norma fato, norma fato. Eu cito muito isso no caso de prática, lá no núcleo de prática jurídica. A Elaine, que é uma professora maravilhosa que trabalha com a gente lá, os meninos chegaram lá, o casal queria separar. Aí eles já foram cortando boi com boi vivo. Casal de 40 anos de casado querendo separar, gente. Aí, por que vocês não querem casar? Ele te bate, não. Ele é um ruim marido, não. Eu falei, mas por que vocês não querem separar, então? E os alunos já estão fazendo, né? Partilha, você tem direito a isso, você tem direito àquilo, regime, tal, tal, tal. Ele, calma, peraí, vamos ver o que está acontecendo aqui. Por que eles querem se separar realmente? Aí a mulher falou que ela queria tirar carteira. E o cara tinha um Corcel 74, que era do pai dele, que ele reformou, era o único carro que tinha. E a mulher queria dirigir que carro. Esse carro não deixa de dirigir, não. Ele falou, se ele comprar um carrinho velho para você, por que você não compra um carrinho velho para ela? Aí você vai dizer, ela não separa. Você vai separar se você deixar tirar um carrinho para dirigir? Ela, não. Eu não quero separar, então não. O motivo da separação é um carro velho, gente. Você está vendo como é que a gente fica preocupado com norma fato, e esquece da base? O que está gerando aquele conflito? Não é isso mesmo? Será que eles queriam realmente separar ou não? Então, a gente, por vezes, esquece isso. Falo com vocês como advogado, que trabalha muito no direito penal, não trabalha em todas as outras áreas. Quantas vezes eu faço um acordo com o Ministério Público, uma convergência de teses, e falo, vai ficar uma pena boa para aquela pessoa, ela vai, né, vai ter a resposta que a sociedade vai ter, e vai ficar uma coisa boa para mim, para o Ministério Público. Então, por vezes, a gente tem que chegar no cerne da situação. E é o debate filosófico que faz isso, né? Qual é realmente o sentido da pena? Não é isso mesmo? Porque um cara que é reincidente, já tem várias vezes, beleza. Uma cadeia a mais não vai somar nada para ele. Mas para qualquer um de vocês aí, o parente seu de bem, ficar um dia naquela cadeia já é um inferno, já resolve a sua vida. Você já toma uma lição de moral com aquilo. Tranquilos aí, Juscelia? Tranquilo aí, Juninho? Sim ou não? Sim ou não, meus queridos? Tranquilo, tudo tranquilo. Beleza? Sim. Olha aí agora, gente, né? Eleição, nós vamos votar. A gente não quer saber do partido. Meu partido que é a base filosófica do cara. Não é isso mesmo? Como é que a gente vota num partido que você fala que o cara que apoia o trabalhador e ele toma atitudes que está num partido que não tem nada a ver com a luta do trabalhador? Não é isso mesmo? Ou vice-versa? Não é isso mesmo? Um partido que se diz que é conservador, mas é totalmente contra a família tradicional, ou a família, não é isso mesmo? Que a família hoje mudou o conceito de família, não é isso mesmo? Então, a gente tem que ver muito disso. Tranquilo? Vamos lá, então. Então, falei com vocês aí, né, vários questionamentos que vocês fazem aí. E um questionamento triste de fazer, vocês vão fazer agora aí. O que eu estou fazendo no 7º período de Direito? O que eu estou fazendo com esse curso? O que eu quero da minha vida? Ser mais um na multidão? Ou ser um formador de opinião? Ser uma pessoa que vai fazer o quê? Não é isso mesmo?
falo isso com vocês porque eu tenho isso muito no meu coração, meu querido. Meu filho uma vez falou comigo, falou assim, pai, eu só te vejo em manchete de jornal, ou no jornal, quando na página policial. E tem hora que eu fico pensando, será que qual que é a contribuição minha para mim, para a sociedade, né, cara? Será que eu tiro o vagabundo, né? A palavra é essa, né? Vamos lá. Mas depois eu fiquei pensando, né? Poxa, nunca fui para esse lado sem saber que eu estava indo. Já estava lá dentro, né? Eu gostava de direito civil. Era da turma do Diego, né? E por não estar aparecendo muito cliente de civil, na época eu fui para o lado do penal. E acabei estudando. E hoje, o que eu faço? É aquilo que eu falo com vocês, infelizmente, né? Tento tirar o cara, se ele é culpado ou não, eu quero absolvê-lo. Se não deu para me absolver, dá uma pena justa para ele, pelo menos mínima para ele. O meu critério de justiça, mínima para ele. Não é isso mesmo? E, quando eu vi, isso atrapalhou totalmente o meu senso de justiça. Será o que eu faço que é justo? E cheguei àquela conclusão. O que é justiça? Quando a gente está no primeiro período, a gente chega todo empolgado, né? Quero fazer justiça. Primeiro você me fala o conceito de justiça. Se eu matar um ente querido seu, qualquer pena para mim vai ser pequena. Agora, nenhuma pena vai trazer seu ente de volta. E chegamos à conclusão que o direito é o quê? E chegamos à conclusão que o direito é o quê, simplesmente? Que o direito é simplesmente, ele tenta simplesmente equilibrar as relações sociais. O direito, o que ele faz? Ele não faz justiça, ele equilibra as relações sociais. Não vou trazer seu pai de volta. Não vou trazer, mas posso te dar uma pena para você sentir um pouco essa dor, sentir o que você fez. É isso que o direito vai fazer. E não é isso que a gente tem esse debate no primeiro período de direito? Não é? Todos os professores do direito não prestam, não é assim que a gente acha? Então, e aí, vamos ter perguntas, né? Em outras áreas, muitas das perguntas, do simples ao mais complexo, vão passar pela ciência da filosofia. Tá? Então, falei até o termo ciência da filosofia para nós ver que tem uma diferença entre elas. Tá? Então, a filosofia ela busca primeiramente fazer o quê? Perguntas sobre a existência do homem no planeta. Perguntas sobre o fenômeno da vida em inúmeras áreas. Saber se Deus existe. Né? Tanto é que todos os seminários que você vão ver de qualquer igreja que você for, você vai ter filosofia. Não é isso mesmo? Saber o que é belo. Saber o que é correto. Aquilo que eu falei, o que é correto para o Juninho não é correto para a Juscelia ou vice-versa. Submeter tudo isso a análises. As argumentações lógicas e também o quê? Certas explicações. Então, meus queridos, muitos filósofos das diversas áreas da filosofia afirmam, buscam, né, muitos filósofos de diversas áreas do conhecimento têm a filosofia como base. Por isso que vai ter um desenho na apostila de vocês que vai mostrar a filosofia como um solo fértil da onde vai sair o pensar de todas as outras ciências. Tanto é que muitos filósofos de antigamente, tá, são chamados de quê? De pai da matemática, pai da química, pai da física, pai da psicologia. Tá bom? Então, gente, o termo filosofia, eu acho muito interessante, tem um livrinho muito fácil de vocês lerem, vou mandar em PDF para a Juscelia, ela passa para os outros aí também, que chama O Mundo de Sofia. O que é isso, então? Né? O mundo de Sofia. Conhecimento. Sofia quer dizer conhecimento, não é isso mesmo? Né? Filosofia, então, seria o quê? Amor ao saber. Filosofia também é tido como o quê? Amor ao conhecimento. Interessante, meus queridos. Estão vendo que vocês são filósofos? Que vocês têm amor ao conhecimento. Não é isso mesmo? Eu falo que eu tenho amor ao conhecimento porque o conhecimento foi a única coisa que meu pai me deixou. E o conhecimento que me tirou da ignorância, o conhecimento que me dá meu sustento hoje em dia, então eu tenho amor ao conhecimento. E quanto a gente mais estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada, não é isso mesmo? Né? Como Pitágoras disse, só sei que nada sei, não é isso mesmo? Tranquilos até aí, meus queridos. E por falar em filósofo, né, a comunidade, os companheiros dele chamavam ele de sábio. Ele falava que não era sábio. Por quê? Ele não detinha o conhecimento de tudo.
né? Mas, sem dúvida nenhuma, ele era um amante da sabedoria, um amante do saber. Filosofia, o amante do saber. Tranquilos ou não? A aula está também poética, não está não, Ju? Fala a verdade. Hein? Não está, Juninho? Não está poética? Não é essa matéria boa para o cabo fazer isso, poética, a gente viaja, não é isso mesmo? Tranquilos? Meus queridos, e para você entender como é que a filosofia é importante, nós podemos falar que a filosofia, em qualquer tronco de ciência, tá? Qualquer tronco de estudo, a filosofia é a matéria mais universal de todas. Tá? A filosofia, o mesmo debate que você vai ter aqui na filosofia ocidental, que eu estou falando nossa aí, né? Tá? Agora voltou. Estava mudo. A teórica a filosofia, desculpa, é a ciência mais internacional de todas. Tranquilos até aí, meus amores? Sim ou não? Podemos ou não? Chuchus da minha vida, podemos ou não podemos? Então, vamos viajar numa coisa aqui. Aquele que contempla, Pitágoras falava assim, aquele que contempla, que não contempla, desculpa, não pode filosofar. Pitágoras, ele fez uma viagem legalíssima, tá? E colocou uma dicotomia entre ação e contemplação. Tranquilos até aí, meu querido? Ação e contemplação. Professor, que palavrão seria isso de ação e contemplação? Vamos lá, então. Imaginamos lá na Grécia, quando começou os jogos na Grécia, não é isso mesmo? Pitágoras lá viajando, olhando uma partida lá de alguma coisa, né? Devia ser de gladiador, os jogos daquela época, não tinha tanto gladiador, né? Mas vamos lá. Aí o que aconteceu? Ele vendo aquele negócio e ficou imaginando. Olha que coisa interessante, vamos colocar isso para o mundo moderno. Eu não entendo bolufas de futebol, sou ruim de bola. Eu acho tão lindo aquele cara que é técnico de futebol, porque ele vê ali um jogador que lá dentro do campo ele não está fazendo nada. E na cabeça dele, se eu colocar uma outra peça ali, ele vai fazer isso que você não está fazendo e não vai chegar no objetivo que é o gol, ou defender. E o cara muda uma peça e a estratégia do jogo muda e o time ganha de balaiada do outro. O que eu estou dizendo com isso, gente? O jogador, ele não contempla. O jogador está preocupado com o goleiro, com o companheiro de bola, com o toque de bola. Quem está na arquibancada, contempla. Quem está naquela arquibancada está vendo por que aquela pessoa está fazendo isso. Muitos filósofos não concordaram dessa proposta de Pitágoras, não, essa dicotomia. Então, ele fala que um filósofo é, acima de tudo, uma pessoa que contempla. Uma pessoa que o quê? Observa. Tranquilos até aí, meus amores? Então, filósofo seria quem, então? Aquele que contempla, aquele que observa, aquele que vê. Está tranquilo, meus amores? Sim ou não? Podemos? Então, aqui, Pitágoras afirmava que o quê? Aquele que não contempla não pode filosofar. Por Pitágoras, quem não contempla, age. E ao agir, não se pode exercer o básico inicial da filosofia, que é o quê? Contemplar a realidade. Tranquilo, meus queridos? Sim ou não? Tudo isso tem na apostila da gente, eu vou mandar para vocês. Eu fico chateado que eu estou com os slides aqui, eu não consegui colocar eles aqui direito, tá bom? Eu estou tendo essa briga com essa internet. Tanto é que o pessoal aqui de casa sumiu, foi todo mundo aqui embora, né? Esse exato momento que ninguém quer se contaminar aqui, né? Que uns já contaminaram e outros não, né? Eu juro na minha mãezinha ali que ela não pode se contaminar de jeito nenhum. Desculpa aí, tá bom? Mas até semana que vem vai estar tudo certinho para vocês aí, tá bom? Vou passar os espaços, questão de passar todos os slides para vocês também. Então, ele fala aqui, então, das Olimpíadas, né, e tudo mais. Então, aqui, ó, então tem essa dicotomia entre contemplação e observação. E ação. Só quem contempla pode ser filósofo. Tá bom?
Tranquilos até aí ou não? Então, aqui, ó. Por essa razão, dessa concepção clássica da filosofia, traz em sua origem a ideia de que uma intransponível dicotomia entre ação e pensamento. Prática, que é a prática do grego, versus o quê? Teoria do grego. Ação versus o quê? Contemplação. Tá? Então, por muito tempo entendeu-se que aquele que não contempla, agindo, não pode se aproximar de forma amigável do conhecimento, que é o quê? O filosofar. Tá bom? Então, os primeiros filósofos falaram que o quê? Uma vida sem reflexão, não examinada, não valia a pena ser vivida. Para examiná-la, era necessário o quê? Não agir. Tem gente que quer destilar na Sapucaí, e tem gente que quer apenas o quê? Contemplar. Esses são os filósofos. Então, vamos fazer uma reflexão aqui. Se você pratica esportes ou gosta de esportes, você acredita que jogar vai tirar a sua possibilidade de contemplar? Vai reduzir a sua capacidade de contemplação? Um bom jogador não é aquele que mantém o olhar sobre os adversários e seus colegas, no caso dos esportes em grupo, enquanto faz suas jogadas? Tá? Então, igual eu falei com vocês, futuramente muitos filósofos criticaram essas ideias de Pitágoras aí. Tranquilos até aí, meus queridos? Sim ou não? Sim ou não, queridos? Podemos ou não podemos? Sim, tá tranquilo, professor. Opa, peraí. Sim ou não? Sim ou não? Tranquilo? Entendendo a matéria ou não, gente? Sim, tá dando para abrir a mente. Então, tá bom. Vamos lá, então. Aí é só praticamente a sua turma toda, né? 7º período, com algumas pessoas do 4º ou 5º, não é isso mesmo? Acho que é isso, não é isso mesmo? Mas vamos lá, então. E aí, essa ideia sobre... Então, não é essa assim, qual que é a função do filósofo? Contemplar ou não? Nós vamos fazer esse debate com a gente aí, tem isso na apostila pedindo para mim. Questionar o que é te apresentável como inquestionável, inclusive futuras teorias. Gente, quem ia falar que nós estaríamos obrigados a ficar trancafiados dentro de casa? Né? Que mundo é esse que nós estamos vivendo, não é isso mesmo? Né? Então, olha que interessante filosofar sobre isso, não é isso mesmo? Admitir coisa que a gente nunca faria, não é isso mesmo? Conhecer o quê? Novas possibilidades. Como que o marketing está sendo hoje? Entregar panfleto funciona ainda? Ou as redes sociais? Né? Será que a rede social vai ser uma nova forma hoje? Gente, veja bem, aqueles caras que trabalham com van escolar, que foram os primeiros a parar e vão ser os últimos a voltar. Eles não teve que viajar e ter novas possibilidades? Rediscutir o quê? Conclusão e premissa. Será que nós, essa pandemia toda, aí, todo esse insucesso que a gente está tendo, essa frustração, também não é uma forma da gente refletir que o sistema capitalista está em xeque também, não? Será que isso não abre a esse nosso raciocínio? É certo que nós podemos o quê? Que é certo que a ação pode definir o pensar sobre novos prejuízos, né, das decisões tomadas que sejam orientadas. Somente em razão do resultado das condutas e não de outros valores. Nós vamos ter que estudar sobre isso aí. Então, um juiz, para decidir um caso, ele pode orientar sobre ação ou não ação de alguém? Você parar para pensar que um juiz, quando vai decidir uma coisa inusitada assim, por exemplo, eu já falei com vocês de uma aluna que apresentou um TCC interessantíssimo para a gente sobre como é que chama aquele negócio? A prova psicografada. O que seria essa prova psicografada, meus queridos? Né? A prova do além, onde a vítima absolve o réu. Ela fala que aquele réu não matou aquela pessoa. Poxa, mas se for um juiz que tem uma inclinação para a filosofia da doutrina espírita, ele vai aceitar isso. Mas se for um neopentecostal, ele vai falar o quê? Sai capeta.
Não é isso mesmo? E teve uma aluna que fez um TCC e ela não trabalhou com a questão da fé de Deus. Trabalhou se é aceito ou não. Não temos o livre convencimento? O juiz não tem o livre convencimento? Né? Então, qual que é o raciocínio que nós temos que ter para saber esse livre convencimento? E aí eu falo com você, né? Tem juiz aí que não aceitava o casamento homoafetivo, embora a lei já tinha feito tudo, né? Você tinha que entrar tipo com mandado de segurança contra ele, era direito líquido e certo da pessoa, e o juiz não aceitava mesmo, tá bom? Entendi que esse casamento era o quê? Nulo, tá bom? Então, esse, por exemplo, o jogador aí, frente a um processo com uma família muito pobre, vai pedir uma medicação para o Estado, fralda do seu filho deficiente. Ele fala que não, que o Estado já tem despesa demais. Gente, vamos racionalizar. Saúde, educação e segurança pública. Isso é dever do Estado, isso é obrigação do Estado. Pode citar 3 exemplos para a gente fundir a cuca nisso aqui? Medicação, meus queridos. Eu fiz uma cirurgia recentemente, nos olhos do Felipe, que entrou com ação para mim contra o Estado de Patinga. Na verdade, ele entrou contra o plano de saúde ainda. O plano de saúde foi obrigado a pagar. Mas se ele entrasse contra o Estado, eu conseguiria também? Conseguiria. Né? Se seu pai está ruim numa UTI, sua mãe ruim numa UTI, você não tem direito de pagar, precisando para UTI, mas não tem leito na UTI, eles são obrigados a dar o leito de UTI, que seja em hospital particular. Se seu filho não tem vaga para ele estudar aí perto de você, o Estado tem que pagar essa condução dele. Se não tem vaga nenhuma para ele, em escola nenhuma, o Estado tem que colocar ele numa escola particular e pagar isso. O Estado não está quebrando o galho seu, não. Tá bom? Saúde, educação e segurança pública. Tá bom? Tranquilos até aí, meus queridos? Sim ou não? Tá? Então, vamos lá. E aí, nós temos um exemplo aqui interessante, né? Sócrates, para muitos, foi entendido como o pai da filosofia. Outros vão entender que o pai da filosofia é o Tales de Mileto. Depois nós vamos ter um estudo sobre aí, tá? Então, ele tinha o exercício de observar a realidade e tentá-la explicá-la, sistematizar explicações, inclusive da existência humana nessa realidade. Então, os seus primeiros registros pré-socráticos, né? Então, olha, por que são chamados pré-socráticos? São todos aqueles que tentavam explicar os fenômenos observáveis da natureza sem uma ótica religiosa, sem uma ótica o quê? Dogmática, explicar longe de mitos e crenças. Eu já falei com você, já imaginou? Você numa crise hídrica aí, né, de energia ou hídrica, né, explicar por que não chove, por que chove mais em dezembro, né, no verão, nessa época não precisa economizar tanto, né, porque chove menos no inverno. Você vai explicar isso por causa dos deuses, né? Festa junina, festa da colheita, por que se colhia nessa época? Não é isso mesmo? Muitos de vocês das escolas aí têm filhos. Hoje nós temos a festa da colheita, não é assim denominada? Muitos filhos nossos, né, têm a festa da colheita. Então, ao deixar de recorrer aos deuses para explicar tais fenômenos e buscar racionalizar o conhecimento da realidade como um todo, aproximavam de que hoje entendemos como o quê? Ciência. Ciência é uma coisa racional. Nós tiramos o quê? Nós tiramos Deus. Nós tiramos o quê? Os deuses, a influência dos deuses. Tranquilos, meus queridos? Sim ou não? Podemos, meus amores? Sim ou não? Aqui, não precisa fazer intervalo, não? Vão direto, né, que nós já perdemos um tempinho, pode ser? Sim ou não, Ju? Sim ou não, Juninho? Para mim tá ótimo. Pode Tudo ser? tranquilo também. Tá tranquilo? A gente vai direto, tá bom? Eu vou até 9h40 mesmo. 9h40 que acaba a aula, não é isso mesmo? Ou 9h50? Não lembro mais. 9h50, né? Ou 9h40? Não lembro. Vamos lá, então. Então, aqui, eles, os filósofos, são também identificados como cientistas, né? Após a sistematização da ideia de filosofias. Eram reconhecidos como filósofos e pensadores. E por isso que muitos desses filósofos eram entendidos como o quê? Pai da medicina, pai da química, pai da botânica.
Então, sendo a filosofia uma área do conhecimento que observa a existência humana, ela encontra objetos, né, em todos os âmbitos da vida humana, desdobra-se em diversos cantos, diversas árvores do saber. Então, por isso que tem um desenho aí, nosso aí, um infográfico ali, que vai falar, não é isso mesmo? A filosofia aqui como base, e aqui você planta a engenharia, a medicina e tudo. Tudo vai ter esse tronco. Então, vamos ter a filosofia do direito, a filosofia da medicina, a filosofia da química, a filosofia da matemática, que eu imagino que deve ser uma coisa de doido, não é? Como é que deve ser uma filosofia da matemática? Não é isso mesmo? Só para a gente viajar aqui, o Juninho já teve isso com a gente lá em negócio, metodologia. Quando você aperta, a diferença entre R e T na tecla do seu computador é 0,000. Por que que o cara que é bom de matemática, ele é bom de computador? Porque isso aqui para ele não é letra, isso aqui para ele é número. E a matemática é uma linguagem. Então, por isso que ele faz linguagem de quê? De programação. E entre R e o T, tem uma lógica, a lógica chamada lógica fuzzy, né? Que é a lógica nebulosa. Que a lógica faz parte de quê? Da filosofia. Ficou muito doidona aí, Juscelia? Ou não? Viajou um pouquinho? Acho que viajou. Vamos lá, então. Então, existem debates filosóficos na física, na medicina, na comunicação e em outras áreas do saber. Então, buscar a essência das coisas, inclusive da existência. Verificamos que ela se encontra presente em todos os espaços de conhecimento. Então, a filosofia é universal em qualquer espaço de conhecimento. Por isso que nós temos a filosofia do direito, o direito agora, propriamente, debates éticos. Não temos debate a ética jurídica? Na medicina, debate ético, análise sobre espaço e infinitude do universo. Na física, dentre outros debates, né? Nós hoje estamos aqui em casa e todos reunidos ao mesmo tempo. Gente, isso era previsível algum tempo atrás? Não, né? Fala a verdade. Você fala isso com sua avó, né? Uma reunião virtual. O que é isso, meu filho? Olha que viagem que é hoje. E, filosoficamente, isso afetou nossas relações? Eu, contaminado, dando aula para vocês que não estão contaminados e nem vão contaminar comigo. Estranho isso, não é isso mesmo? Então, vamos refletir uma coisa aqui, né? Toda hora você vê, então, que fala, ó, qual que é essa filosofia de vida? Né? Esses programas aí de televisão. E, normalmente, não é isso mesmo? O que os entrevistados respondem envolve a descrição dos seus valores, né? Eles falam o quê? Ah, eu sou uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa disso e disso. Então, se eu te perguntasse quais são os valores existenciais, o que você responderia? Outro dia eu estava vendo um debate, aí é o nível que eu vou chegar, tá, gente? Da Tammy Gretchen, né? Que é tão criticada, né? E tudo mais. O Tammy Gretchen, não sei como que se fala direito, acho que é o Tammy que ela gosta de ser chamada, ele gosta de ser chamada, né? Ela perguntando para um pastor, uma pessoa igual eu, pode ir na sua igreja? Igual você por quê? Ela vai falar dela, quem que ela é, né? Sou uma afetiva, é isso mesmo, sou um trans, aí vai explicar o que é o trans, né? E tal, tal, tal. Então, essa pergunta aí seria o quê? Sua filosofia de vida. Então, a filosofia é entendida como um conjunto de valores que o quê? Orientam as ações. Vocês estão vendo? Separando? Filosofia e ação. Filosofia, contemplação, ação diferente. A filosofia seria o quê? Um conjunto de valores que orientam o quê? Só aceitar que é pela aqui. Peraí. Estou voltando para a minha reuniãozinha. Então, seria o quê? Um conjunto de valores que orientam o quê? As ações. É reconhecida em várias culturas, chinesas, hindus, africanas e americanas. Cada um tem um tipo de filosofia. Nós temos a filosofia mais ocidental, não é isso mesmo? Então, neste momento, definimos a filosofia como que uma visão do mundo, sabedoria de vida, valores e vida de um povo.
Não é isso mesmo? A gente pode colocar até um critério geográfico aqui em um determinado momento e um determinado local. Se confunde com direito isso? Direito não é um fato social, cultural, geográfico e temporal? Professor, viaja não, vamos lá. Vamos viajar sim. O que o direito é? Em uma determinada cultura, uma ação é considerada crime e outra não. Aqueles casos que eu canto para vocês toda hora do esquimó francês, né? O cara expedicionário francês que estava na terra dos esquimós. Ele se perdeu, aí um esquimó colheu ele. E ele comeu, bebeu, se fartou, não que foi dormir, o esquimó falou com ele, então você vai se deitar com a minha esposa, ter conjunção carnal com a minha esposa. Ele achou aquilo um absurdo, pela cultura dele. Mas pela cultura do esquimó, era a maior ofensa do mundo se ele não tivesse relação com ela. E o esquimó, muito dentro do cristianismo, achou isso uma abominação, e o esquimó matou o francês, né? O francês com essa cultura, o esquimó matou o francês. E aí, esse grupo expedicionário foi procurar o francês. Quando eles acharam o francês lá morto, eu falei, eu matei ele. Por que você matou? Porque simplesmente ele não quis ter relação com a minha esposa. Eles acharam aquilo um absurdo, né? Os franceses. Mas a cultura esquimó, os amigos do esquimó falaram, não, você agiu certo, você matou, você tinha que matar. Coronel Jesuíno, Gabriela Cara do Canela, quando matou a esposa dele, todo mundo deu parabéns, você está certo, sua esposa está distraída, você tinha direito de matar. Não é isso? Outra, então, o direito é um fato social, depende da sociedade, quer ler ou não. Depende do tempo daquela sociedade, 1830, pena de morte para quem tiver relação com pessoa do mesmo sexo. 2020, preconceito, você, né, criminalizar qualquer relação entre pessoas do mesmo sexo. Geográfico, determinado local é considerado crime, determinado não. A filosofia não é isso? Estudar o quê? Estudar o quê? O comportamento das pessoas, não é isso mesmo? De certa forma, né? As suas atitudes em determinados locais, os valores aqui, a sabedoria aqui, ó. Filosofia como uma visão de mundo, sabedoria de vida, valores de vida de um povo. Podemos colocar em um determinado momento, em um determinado espaço geográfico. Então, quando eu pergunto quem é você, qual a resposta? Um nome e não uma autodefinição. E uma sistematização de valores. Eu sou Juscelia, mulher, empresária, não é? Casada, não é? Conservadora ou não. Não é isso mesmo? No seu ambiente de trabalho, quem é você? Responde imediatamente, ocupação, dedicar à empresa. Ele é o garçom, ele é isso, não é isso mesmo? Ele é o delegado. Ora, o ser humano é um ser muito complexo. Ele existe em diversos espaços. Olha a geografia, que é com a questão do território, aí, filosofia, não é isso mesmo? Então, talvez isso seja difícil. O Rodrigo é o quê? É o professor nesse espaço. Mas o Rodrigo também é o filho, é o pai de família, não é isso mesmo? O Rodrigo também é o quê? É o advogado aqui fora. Né? Então, eles convivem em vários espaços. E é difícil responder, então, quem nós somos, né? A filosofia busca, então, responder o quê? A tal pergunta, sem reduzir a resposta que se passa pelas identidades profissionais e familiares. Então, ele responde de uma forma global. Ele não reduz só você no seu contexto familiar, profissional ou espacial. Tranquilos ou não, meus queridos? A aula está chata, estão entendendo ou não? Podemos continuar ou não? Fala aí pra gente. Sim ou não, meus amores? Juninho... Tá demais, Capa. Tá muito bom. Top pra caramba. Então tá bom, fico feliz, meus queridos, tá? Só não brigue comigo, eu tô te pedindo, pelo amor de Deus, eu tô um cara sensível esses dias, tá? Por causa dessas questões dos slides que eu vou fazer para vocês, é a questão do meu espaço, né? Implorando vocês de novo aí. Passou até agora meu irmão aqui, vocês viram, faz física correr assim, porque ele não pode ter contato comigo, né? Então tá uma situação chata, tá? E segunda-feira eu tô livre dessa clausura, eu já consigo fazer tudo aqui no meu espaço, vou fazer a aula lá no escritório para vocês, que é um lugar mais tranquilo para vocês. Tá bom? Com tudo que vocês têm direito lá, tá? Então, vamos viajar aqui.
observando de forma profunda a realidade em que existem as pessoas, de forma a distinguir tudo que não faz parte da essência daquela pessoa, acreditando que restará após toda observação, é a resposta a resposta da pergunta de quem? Quem sou eu? Você vai tirar, né, tudo que não faz parte da sua essência para chegar no final. Quem sou eu? E se eu perguntar a cada um de vocês, quem são vocês? A gente fica tão vazio, né? E olha como é que a gente tem tão pouco tempo para pensar nisso, meus queridos. Tão pouco tempo para pensar em quem sou eu e o porquê que eu faço isso. E eu falo com vocês, pode ter certeza disso. As melhores decisões que vocês tomaram na sua vida foram as decisões que você permitiu o seu eu falar. Vocês foram lá no seu coração perguntando, por que eu estou fazendo isso? Quem sou eu? O que eu quero da minha vida? Vou praticar esporte simplesmente porque isso é saudável, está na moda hoje? Vou para a academia? Será que eu gosto de academia? Será que eu gosto de dar uma corridinha? Não é? Será que eu sou obrigado a consumir tudo que eles mandam? Né? Será que para eu gostar de música eu tenho que ter uma discoteca? E outro dia meu filho gravou todas as músicas que eu queria no pendrive e eu peguei meus CDs todos e falei, para que eu estou fazendo com isso? E eu falei com meu filho, mas eu gosto de ouvir a história das bandas, não tem problema não, coloca um outro pendrive com as histórias das bandas todas para você aqui. Né? Minha biblioteca, eu tinha tanto livro de direito, Eliana me mata quando eu falo isso. Hoje em dia só tem um livro em PDF. Hoje em dia tem um leitor de e-book. Por quê? Livro de direito está ultrapassado, não é? Código de Processo Penal de 2019 não dá para 2020 mais não. Código Penal de 2019 não dá para 2020 mais não. Você vai ficar guardando aquilo para quê? Não é? Está difícil de aprender o que é normal, você vai aprender o que é passado. Ah, tem todas as constituições no passado, você tem tempo de estudar elas, aí você tem feitiço de ter essas constituições guardadas. Tranquilos, meus queridos, né? Olha como é que muda a concepção da gente com certas coisas, não é? Não é melhor ter uma internet boa, professor? Do que ter vários livros, vários discos aí que você coloca a música que você quer. Hoje eu quero ver música da década de 30, hoje eu quero ver música da década de 80, né? Hoje eu quero ouvir essa banda, não é? Olha como é que mudou os nossos valores. E a partir disso, hoje na minha biblioteca, só tem livro de ciências que, em tese, não mudam. Como que, por exemplo, a própria história, né? Que muda aos poucos, toda hora tem um conhecimento, mas eu coloquei mais nessas coisas. Né? Minha biblioteca tem esses livros, os clássicos, Dom Casmurro e essas coisas, que eu também dou para todo mundo, que eu acho que o livro não pode ficar parado. O livro parado é ignorância, o livro tem que ser o quê? Transitório, o livro tem que ter esse caráter dinâmico. Tá? Então, meus queridos, vocês estão vendo que tudo está mudando, não é isso mesmo? E toda hora a gente tem que filosofar. Tira mais tempo para você filosofar um pouquinho, pensar quem sou eu, porquê das suas ações, não é? Porque você vai pensar uma forma de redefinir essa ação, que a filosofia é isso. É uma forma de você pensar o porquê você age. Tranquilos até aí? Vamos lá, então. Então, vamos lá, então. Outra coisa interessante aqui. Aqui, ó, vamos lá, então. A deliberada decisão de não aceitar o que é óbvio, uma resposta como nome, né? É óbvio isso aí, né? Quem é você? Eu sou o José, eu sou o Juninho. E investigar amplamente se é mais que o nome. Você é mais que o Juninho que eu conheço ali como aluno. Você é um pai, você é um filho, você é um estudante, você é um cara que tem frustrações e alegrias na sua vida. Todo mundo vai ter. Não é isso mesmo? De entender, igual estou tentando obrigar agora a entender esse mistério da morte. Não é isso mesmo? Triste de perder alguém, mas ele não sofreu tanto, não ficou acamado, uma pessoa tão dinâmica igual ele era. Outra, ele teve o tempo dele, eu estou tendo o meu, embora seja filho dele. Interessante, não é isso mesmo? Né? Então, nós vamos aqui, ó, buscar respostas possíveis
E filosofia surge quando o quê? Buscamos explicar o mundo de maneira dogmática e religiosa, que era até então, né? A forma para a gente entender, para explicar os fenômenos e sistematizar resultantes das explicações. Não eram à toa, não é? Aí você falou o contrário, professor. Não, eu estou falando aqui que a filosofia era entrelaçada até a religião. Então, esses eram os filósofos chamados antes de Sócrates, antes dos pré-socráticos ainda, né? Os pré-socráticos são considerados que separaram isso. Então, olha aqui, ó, o fogo, raios, trovões, a chuva, o céu e as estrelas. Inúmeros satélites de vida eram explicados pela enchente sazonal dos rios, estações do ano. Tudo isso já foi explicado de forma religiosa para o homem. Olha que interessante, de uma cultura, que eu acho muito interessante isso, né? Essa questão da religiosidade encampada nisso. Por que tem esse tal de lua cheia, que a gente fala que a mulher fica mais sensualizada, não é? Lua cheia tem romantismo? Simplesmente porque não tinha luz à noite. E à noite, na hora que você ia acochambrar com o seu parceiro, nesse mesmo relação com o seu parceiro ou sua parceira, você via mais as formas dela. E aí tinha sensualidade. Por que a lua cheia é a noite de assombração? Porque na lua cheia eu via melhor as feras noturnas, né? A onça, o lobo, não é isso mesmo? Os pelos dos homens, não é isso mesmo? Olha que interessante, não é isso mesmo? Então, os deuses foram por muito tempo o motivo de fundamento de todos os fenômenos. Por isso que nós temos muito aí na mitologia grega, não é isso mesmo? O deus da chuva, o deus disso, o deus daquilo. Hoje, por exemplo, a questão do eco, não é isso mesmo? Sabemos que é uma questão do fenômeno acústico. Mas por muito tempo, o fenômeno do eco era o quê? Uma ninfa eloquente que foi amaldiçoada pela deusa Hera, de repetir a última palavra dos outros, perdendo a sua eloquência. Aí vai ter uma pintura aí que vai falar que o eco, né, que ela era apaixonada por Narciso, e apenas repete as últimas palavras desse. Olha que interessante, né? A viagem da pessoa para explicar o que era o eco. Não é isso mesmo? Os primeiros pensadores que buscaram explicar os fenômenos de forma não religiosa foram reconhecidos como o quê? Filósofos. Filósofos puramente. Contudo, também abriram os primeiros caminhos para a ciência que como conhecemos hoje em dia. A filosofia, então, foi a base da ciência. Tranquilos ou não, meus queridos? Sim ou não? Aí uma coisa interessante aqui, ó. Por muito tempo, aqui, ó, o pensamento científico e o pensamento filosófico foram confundidos como idênticos. Nós vamos ver à frente que depois vai separar isso no Círculo de Viena, né, que Galileu faz a separação. Tais métodos de observar e analisar o mundo distinguiam apenas na modernidade. Até o século XVII, confundiu. Olha só, gente, século XVII, isso é muito pouco tempo para a cultura, não é? Confundia filosofia com ciência. Aí nós vamos ver aqui que num círculo de Viena, né, que é um círculo de debates que teve, pensadores começaram a afirmar, definir o conhecimento científico apenas aqueles que produziam o quê? Produziam exigidos por experimentos. Então, ou seja, né, eu posso fazer experimento. Por que a maçã cai da árvore? Porque tem uma força que puxa. Tem um experimento disso. Não é isso mesmo? Então, Galileu, nesse ciclo de Viena, não foi ele que falou isso aqui, claro, ele começou a ver que científico era apenas aquele conhecimento que poderia ter a base dele como o quê? Experimento. Tranquilos até aí, amores? Sim ou não? Então, quando as primeiras causas dos fenômenos observáveis, no início da filosofia, tivemos o início da filosofia. A evolução da filosofia natural com experimentos científicos e as descobertas repostas e o maior entendimento dos fenômenos e a reprodução controlada desse permitiu o quê? A formação da ciência.
Tranquilos, meus amores? Podemos ir ou não podemos ir mais? Vamos lá, então. Então, talvez seja por esse motivo pelo qual Einstein afirmou certa vez que a filosofia é a única parte de aproximarmos das verdades centrais e da realidade que observamos. A filosofia, repetindo de novo, é o solo de onde cresce o conhecimento e a área de onde originou o pensamento científico. Tranquilo, meus queridos, sim ou não? Então, são muitos cientistas que eram identificados como filósofos por seus contemporâneos. Tinha essa confusão. Descartes, Platão, Arquimedes, com seu famoso Eureka, não é isso mesmo? Pitágoras e seu famoso diagrama das aulas de matemática. A grande maioria não vai gostar muito por causa disso, né? Sugerimos a vocês, então, aí, que observe seu filósofo, do qual nos valemos para instrumentalizar o nosso estudo jurídico, também não foi o produtor do que hoje classificamos como conhecimento científico. Ele é um filósofo ou um cientista? Aquilo que ele prega é possível de se provar através do experimento? Cientista. Se não, filósofo. Então, é enriquecedor e divertido a gente perceber a linha que separa a ciência natural da filosofia, que foi, por muito tempo, inexistente, ou extremamente tênue, pequeno. Então, vamos dar uma viajada nas sub-áreas da filosofia? Se você quer dizer que a filosofia ainda divide em sub-áreas? Sim. A filosofia ela tem várias sub-áreas. Entre elas, nós temos o quê? Metafísica, que estuda o ser e qual a natureza da realidade. Né? Então, ou seja, do que esses elementos são constituídos. Metafísica, né? Imagina isso aí, né? Junta tudo e saber de quais elementos, né? Eu só decoro metafísica, elementos tem M e M tem metal, entendeu? Forma idiota do Rodrigo decorar, como sempre, tá? Ética, estudos dos valores e aplicação deles. Vocês vão ter ética jurídica, não é isso mesmo? Ética não é valores? Eu sou um cara ético, eu tenho meus valores, eu tenho meus princípios éticos, valores que você tem. O que é bom, o que é mal. O que é bom para um, é bom, mal para outro, não é isso mesmo? Lógica, estudo que vem a ser, né, um bom padrão de raciocínio. Isso é lógico. Pelo padrão de raciocínio que você tem, isso vai ser lógico, né? Quais argumentos que vão ser válidos e quais argumentos serão falaciosos, falsos, não é? O que é lógico, o que não é lógico. Epistemologia, estudo da natureza e conteúdo do que é o conhecimento. Estética, busca responder as perguntas relacionadas à beleza. O que é belo? O que é arte? O que é de bom gosto? Não é, meus queridos? É estranho isso, né? Eu fico vendo esse padrão da moda. Será que vestir daquele jeito que eles estão falando ali é certo? Vocês estão com um caderno aí, Juninho, Juscelia e essa turma toda aí ou não? Sim ou não? Oiê! Sim, sim. Vamos fazer umas anotações aí para mim, fazendo favor? Vocês fazem? Sim. Então, anotei. Tá? Tem isso na apostila, mas eu quero que vocês anotem para a gente não esquecer que isso será cobrado muito de vocês. Tá bom? Ok. Então, vamos lá então. Sub-áreas da filosofia. Vamos colocar a primeira coisa aí. Filosofia. Coloca para mim. Filosofia. Só um minutinho aqui, gente. Espera aí. Só pegar um negócio aqui. Espera aí. Só um minutinho. Espera aí. Opa. Dá um minutinho. Só vou pegar um negócio ali no quarto. Tá? Só para mim fazer um rascunhozinho que eu fiz ali para você.
Então, coloque para a gente aí, primeiramente, conceitos de filosofia. Podemos? Podemos aí? Vamos lá? Ok. Filosofia. Então, tá. A palavra filosofia é composta pela junção de duas outras palavras. É composta pela junção de duas outras palavras. De origem grega. De origem grega. Alguém está com o microfone aberto aí? De origem grega. Filos, F, né? Filos mesmo. Vírgula. Que quer dizer amor, vírgula, amizade. E Sofia, que quer dizer conhecimento ou sabedoria. Então, filosofia, amor à sabedoria, amor ao conhecimento. Tranquilos até aí? Sim ou não? Coloque aí. Para que serve a filosofia? A filosofia serve para questionarmos até mesmo o inquestionável. Para entendermos conceitos e aprofundar no significado deles em todas as áreas do saber. Aprofundar? Aprofundar, como eu falei, me repete aí, aprofundar. Como é que estava? Eu não sou Daniel, não, me ajuda aí. Vamos lá. Os conceitos e para aprofundar. Aprofundar nos mesmos. E saber por que agimos de uma maneira ou outra. Beleza aí? Outra questão. Qual é o principal objetivo da filosofia? Qual é o principal objetivo da filosofia? Questionar, vírgula, duvidar,
até que se chegue ao verdadeiro conhecimento através da lógica. Tem uma música aí, gente, tira o fundo. Aí, o romântico, tira a música aí, vai lá. Qual é o papel do filósofo? Qual é o papel do filósofo? Qual é o papel do filósofo? Pode ir? Destrinchar a natureza e as condições ideológicas. Destrinchar a natureza e as condições ideológicas. Viva! Dos valores humanos. Questionar verdades das relações humanas e das ciências. Uma pergunta interessante aqui agora, só para já fechar aqui, mas umas duas perguntas só. O que podemos aprender com a filosofia? O que podemos aprender com a filosofia? Estudar a essência da humanidade e a realidade que vivemos. Vírgula. Refletir, pode colocar até outro parágrafo. Refletir sobre o que é belo, o que é moral, o que é certo, o que é errado, o que é política, o que é direito e sobre todos os problemas da nossa sociedade. Para acabar aqui, qual a importância da filosofia para o mundo? A importância da filosofia se confunde com o efeito da mesma. A importância da filosofia se confunde com o efeito da mesma. Pois esta torna as pessoas mais livres para agir, para pensar
desenvolvendo nelas uma visão mais humanística. Tranquilo isso aí. Vocês estão viajando? Estão entendendo a importância disso aí, gente? Sim ou não? Juju, Juninho, Juscelio. Sim, professor. Positivo. Então, eu quero que vocês façam uma reflexão nisso que nós passamos aí, tá? Aí agora eu vou falar de novo, então, aqui sobre aquele negócio, sobre coloca assim, sub-áreas da filosofia. Sub-áreas mais relevantes da filosofia, tá? Primeiro, metafísica. Espere um pouquinho, professor, peraí. Tranquilo. Ok. Sub-áreas da filosofia. Metafísica. Estuda o ser e qual... coloca assim, estuda de que elementos somos constituídos. Estuda a natureza da realidade. Repete aí, professor. Estuda o ser e qual a natureza da realidade. De que esses elementos são constituídos. De que esses elementos são constituídos. Beleza? Ética. Estuda os valores e a aplicação deles. Estuda os valores e a aplicação deles. Podemos? Outro tópico. Lógica. Estuda o que vem a ser um bom padrão. Estuda o que vem a ser um bom padrão de raciocínio. Quais argumentos são válidos e quais não? Epistemologia, tá? Não é penudo, não, tem um I mesmo. Epistemologia. Repete de novo aí. O que é CIS? Dos argumentos. Mas que é? Sistemologia? Argumentos são válidos e quais não? Professor, é porque o seu áudio está Epistemologia. falhando. Está embolando o seu áudio. Epistemologia. Epistemologia. Estudo da natureza e conteúdo do que é conhecimento. Estudo da natureza e do conteúdo do que é conhecimento. Beleza? Pode ir ou não? Pode? Estética. Estética. Estética, perguntas relacionadas à beleza.
que é belo, o que é arte e o que é bom gosto. Tranquilos até aí, meus queridos? Sim ou não? Tranquilos? Claro que existem outras sub-áreas da filosofia, tá bom? Claro que existem outras sub-áreas da filosofia aí. Tranquilos? Vamos lá, então. Aí pede aqui na apostila para a gente pesquisar mais. E pesquisar sobre qual página? Justamente da Wikipédia, que é um dos projetos mais sucedidos, né? Que busca fazer o quê? Reunir todos os conhecimentos, fazer uma enciclopédia jurídica mesmo, uma enciclopédia geral, né? Uma antiga Barça, que nós comprávamos, né, Juninho, da nossa época. Era caro, eu não tinha dinheiro para comprar Barça. Eu ia na casa do vizinho, não é isso mesmo? Não sei se vocês faziam isso. O vizinho tinha o ciúme daquela Barça dele que eu vou te falar, né? Então, dá uma olhadinha interessante o que é estética, né? Olha o que é a moda, né, gente? Eu deixo de usar uma roupa não porque ela não serve mais em mim, mas é porque ela não cabe mais do padrão da estética. Não é bonito eu usar aquilo. Eu sou moralista hoje e amanhã eu posso ser amoral com essa conduta que eu estou pensando. Não é isso mesmo? Então, vamos dar uma viajada nisso aí, tá? Dar uma pesquisada também em filosofia a partir desses verbetes, tá bom? Do verbete filosofia. Então, o pensar filosófico, gente. Nosso dia, veja bem, então, a filosofia, ela nos orienta a ações. Então, ela nos orienta a ações e comportamentos informados por crenças que aceitamos direto ou indiretamente, que são certas ou não, que são, às vezes, inquestionadas em relação à realidade que percebemos. Por isso que é interessante quando você vai num psicólogo, ou quando você, por isso que eu falo, uma das melhores formas de você aprender é você ler em voz alta. Porque você degusta aquela palavra. Por que eu estou falando com isso aqui? Eu não concordo com isso, né? Como que você é, Juninho? Eu sou um cara moralista, eu, tal. Nossa, será que eu sou moralista mesmo ou não? Não é isso mesmo? Eu sou um cara conservador. Será que você é conservador mesmo? Aí você fala uma coisa que você faz, você, porra, por que eu estou agindo dessa forma, cara? É porque meu pai queria, porque eu acho que isso é certo. É porque minha igreja fala que eu queria, porque eu acho que é certo. Não é isso mesmo? E aí você vai cair no inconformismo. E que eu falo, angústia e inconformismo de um homem intelectualizado, de um homem que tem amor ao saber, de um homem que se permite, como filósofo Raul Seixas, né? Hoje pode ser considerado filósofo, né? Nós vamos ver aí que aquele cara, né? o Marx, né? É considerado hoje como filósofo também. Né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que der aquela velha opinião formada sobre tudo. Não é? Será que aquilo que eu tanto combati, de repente, a gente tem que ter a cabeça aberta e humildade para isso? Não temos ou não temos? Né? Para sermos inteligentes, para podermos falarmos que somos um pouquinho inteligentes, que amamos um pouquinho o saber, nós temos que estar o quê? Com a cabeça aberta para quebrar esses dogmas antigos. Falei bobagem ou não, gente? Concorda comigo ou não, Juninho? Juscelia, concorda comigo ou não? Positivo. Hoje você pensa da mesma forma que você pensava antes de entrar na faculdade de Direito? Você entende um pouquinho o lado desse professor aqui, que desse vagabundo hoje ou não? Sim ou não? Não é isso mesmo? Não é? Todo mundo tem direito a uma defesa, não tem? Todo mundo tem direito a um julgamento justo, não tem isso mesmo? E aí nós vamos ver aqui, ó. Né? Esse existir automático dentro da arena, sempre a gente parar para observar, né? Fazendo só naquele negócio, é um comportamento totalmente afilosófico, ou seja, um comportamento que não condiz com a filosofia, mas que podemos e devemos mudar se pretendemos atuar como um filósofo. Então já percebemos certas coisas que, né, os questionamentos, as verdades não questionadas, criticar tudo que se apresenta, né? Nunca acreditar numa explicação única
Isso é filosofia. Isso é amor ao conhecimento. Isso é o saber o porquê das coisas. E isso não tem nada de errado. Isso você não está contestando a autoridade de um professor, você não está contestando a autoridade de um padre, de um pai de santo, alguma coisa. É você querer aprender. Não é? Por isso que fala que o que move o mundo não são respostas, são o quê? As perguntas. Então, olha que frase que eu grifei. Escrevam aí, tá? A convicção, anotem ela aí. A convicção impede os questionamentos e as novas descobertas. A convicção impede os questionamentos e as novas descobertas. Não é interessante essa frase, gente? A convicção impede os questionamentos e as novas descobertas. Nunca seja convicto. Isso não é bom. Isso é ser ignorante para mim, né? O ignorante é um cara convicto, não é? Ele não muda a opinião desse jeito, não é desse jeito, pronto, acabou. Porque assim que é certo. Não é isso mesmo? Aí você fala, o que é certo, cara? O que é certo? Né? Como eu agiria se eu estivesse na sua situação, cara? Aí nós vamos ter aqui agora um debate também de fazer. A filosofia, ela só é grega? Não, né? Nós estamos estudando a filosofia grega, tá bom? Então, essa postura filosófica que partindo dos exemplos gregos, né, nós estamos estudando a filosofia grega. Mas não podemos afirmar que ela é só grega, não, que ela existe em outros lugares. Então, nós temos a filosofia africana, que hoje é entendida, tá? Teve até um grande filósofo africano que foi muito aplaudido, muito estudado na Alemanha. Olha que interessante, gente. Né? Um filósofo africano foi estudado na Alemanha. A filosofia asiática. Confúcio é um grande filósofo. Buda é um grande filósofo. Tá bom? Outro dia tinha uma pessoa entrando numa lanchonete chinesa lá. Ela veio mais confusa. Isso aqui é coisa do capeta, porque ele parece um capetinha mesmo, vermelhinho, aquela coisa toda, né? A imagem dele. Nossa, gente, né? Eu também acho errado também, né? Que o lugar de trabalho não é um lugar de você manifestar a crença religiosa, não, né? Eu sou católico, minha formação é católica. Se eu coloco a imagem de Nossa Senhora lá no escritório, eu vou espantar um grande público, né? Eu vou abrir margem para uma divergência que não existe, não é isso mesmo? Então, não é lugar de se demonstrar, não é isso mesmo? Assim como afetividade, não é isso mesmo? Né? Lugar de beijar, demonstrar carinho para o seu parceiro, para sua parceira, né? Não é na rua, certas situações, não é isso mesmo? Então, busque dar uma olhadinha sobre justiça e ética, tá? Nas áreas da filosofia em outras culturas. Aquele exemplo que eu falei para vocês lá do Esquimó, não é isso mesmo? Né? O direito hereditário, que tudo ia para o irmão mais velho, hoje não mais, tá? Interessante isso, não é? Estou vendo aqui só uma coisinha, né? Recebi agora uma mensagem aqui do meu psiquiatra, que é meu primo, muito amigo meu, né? Eu acho interessante isso, né, gente? Que outro dia estava desabafando comigo, né? Você vê filosofia, cada um tem seus problemas. Ele, cara, minha vida está uma merda, eu estou quase tomando meus remédios e tal. Você vê que todo mundo passa por crises existenciais e filosóficas. Não é isso mesmo? Valores que ele achava certo, que ele não acha mais, né? Você quer ver uma coisinha que aconteceu agora? Falei com meu pai que estava com câncer. Durou 15 dias depois que ele ficou sabendo que estava com câncer. Antes disso, ele viveu numa boa. Não é uma coisa muito estranha isso, meus queridos? Fala a verdade, né? Hoje eu mudaria se eu fosse falar com uma pessoa que está doente, né? E aí, aqui vem falar sobre Confúcio, que é identificado como um filósofo medieval asiático, que influencia até nos dias atuais a formação do comportamento das pessoas em muita religião. Então, é interessante você ver por que Confúcio influencia tanto no comportamento dos chineses. Não seria uma expressão do pensamento filosófico que vem contemporâneo de um comportamento de um povo? Aquilo que a gente fala lá em cima da filosofia, não é isso mesmo? E aqui, nós vamos falar aqui, tá? Que no Egito Antigo, continente africano, existiam crenças relacionadas ao pós-vida, que ainda se fazem presente no dia a dia do Ocidente. Né? Nós não comemos muito dessa filosofia. Então, por exemplo, para eles, a morte era uma travessia, pois os mortos atravessavam um rio para chegar na vida pós-morte.
Até hoje a gente acha que a morte não é uma passagem, que a morte é uma passagem de um mundo para o outro. E, para os egípcios, de vida após morte, tinha sua conduta e suas situações, sua conduta e suas ações em vidas avaliadas. Nós não temos essa vã percepção, vã ideia de paraíso que nos persegue, que a gente quer ir para o paraíso, que a gente nem sabe se existe. Né? Tem muita gente que não preocupa mais aqui, né? Não age aqui, acha que fazer as coisas aqui é errada, porque vai chegar num lugar que um Deus vai cobrar isso dele, vai ser avaliado lá. Então, essa avaliação que determinaria o tipo de vida após morte, esses eram valores culturais das filosofias do quê? Egípcias que estão guardados em nós aqui. E aí eu pergunto a vocês, quais valores relacionados à ideia de vida após morte do Antigo Egito você consegue perceber ainda no nosso dia a dia? A morte é uma passagem? Nós somos avaliados lá na outra vida pelas condutas que nós fizemos aqui? Inferno e céu? Paraíso ou não? E outra coisa, vamos pensar a filosofia como uma forma de questionamento. Filosofia e questionamento. Diversas áreas do conhecimento não precisam e nem se opõem a debater o que são. Contudo, a filosofia faz o quê? Ela traz origens do quê? Na criticidade e no questionamento. O filósofo é, antes de tudo, um crítico e ele é, antes de tudo, o quê? Um questionador. Tá? Uma vez que não pode iniciar qualquer proposta de estudo sem questionar a sua própria natureza. O não aceitar uma resposta única, o buscar novas formas de observar e entender a realidade, faz com que a filosofia pareça uma área de conhecimento que nunca tem fim, sem sentido ou abstrato. Mas não é, gente? Não é? Que ela faz a gente refletir o tempo todo, não é isso mesmo? Então, isso faz com que aprendemos, não é verdade. Isso, como aprendemos, não é verdade, pois a filosofia e a postura filosófica permite o quê? A evolução do seu conhecimento. Estude, né? Amor ao saber. Eu estou chegando a uma fase na minha vida que eu fiz já 4 cursos superiores, ainda penso em fazer outros, entendeu? Né? Cada hora eu quero conhecer mais um pouquinho. Estou chegando à conclusão que não basta ser um bom advogado, você tem que ser um bom administrador. Não é isso mesmo? Matéria que a gente não tem na faculdade, não é? Não é isso mesmo? Essa natureza de construção e desconstrução, que você constrói um conhecimento e desconstrói aquela realidade que você achava, leva muitos ansiosos a rotular essa área do conhecimento como uma terra de ninguém. É construir para desconstruir. Construir para desconstruir. E é isso que a psicologia faz com a gente o tempo todo. Está construindo e desconstruindo a gente. Não é isso mesmo? Então, é uma área muito importante. Não é uma área inútil. Não é isso mesmo? Eu acho interessante um trecho que eu coloquei aqui, a reprodução da definição de um pensador. O desinteresse pela função reflexiva leva muitos a reproduzirem a definição de um pensador, que o Voltaire fala que é muito interessante. Quando 2 homens discutem, falando um daquilo que não entende e o outro fingindo que está entendendo, eles não fazem filosofia. E é isso que a gente vê a toda hora, né? Por isso que fala filosofia de boteco. Não é interessante? Ali você filosofa, você pensa, você fala seu parceiro sua mesa. Por que você pensa assim? Eu discordo de você. Gente, religião, política e futebol você discute sim, com pessoas inteligentes, tá bom? É o cara que vai entender que o time dele está ruim, não é isso mesmo, admitir que seu time tem uma falha melhor, que vê que na sua religião tem muita coisa certa e na dele muita coisa errada, que vê que na política não tem santo nisso aí, né? Aonde está um homem, o homem se corrompe, infelizmente, né? E são poucos que não se corrompem, não é isso mesmo? E a filosofia como a base de tudo. Olha como é que o filósofo é arrogante, né? E presente em todas as áreas. Por ser um guia que vai fazer você agir, todas as áreas do conhecimento terminam para voltar seus olhos para a filosofia. E com quem não poderia ser diferente?
com o direito não poderia ser diferente, não é isso mesmo? E muito interessante aqui, se o homem nunca tivesse questionado o homem o que é a chuva, de onde vem, como ela se forma, dentre outras perguntas relacionadas aos fenômenos observados, estaríamos a hoje saber sem explicar racionalmente os fenômenos da natureza, aceitando que as danças e orações trariam benesses para a deusa da chuva. Então, como é que a gente ia discutir isso? Eu achei interessante, uma vez, naquela área de Domingos Martins, o pessoal falando que teve uma doença misteriosa que estava matando várias pessoas. Não tinha conhecimento científico, então era só reza. Até no dia que parou de matar. No dia que parou de matar, eles adquiriram imunidade, colocaram o dia do santo tal, que foi o santo protetor, né? Então, vamos fazer uma reflexão aqui. Uma crise na situação hídrica do sudeste do Brasil e da Califórnia lá nos Zeus. Qual o argumento que você ia para fazer científico-político? De onde seriam suas bases teóricas? Da Grécia Antiga, que criticaria os discursos, responsabilizaria os deuses, ou ficaria calada apenas observando a associação de um baixo condomínio organizar para ensaiar uma dança da chuva? Como que seria? E essa postura questionadora da filosofia, meus queridos, tá? De colocar um ponto de interrogação em tudo da vida, cotidiano e diário, no dia a dia, ao não naturalizarmos, não achar nada normal no cotidiano, que a gente costuma achar normal, o novo normal, não é isso mesmo? Até o que é normal a gente começa a achar normal daqui uns dias, não é isso mesmo? E o que é normal, o que não é normal? Fenômenos sociais. E não espantarmos em relação à realidade, machismo, racismo, xenofobia, vendo esse conhecimento da realidade como algo que não deveria perpetuar-se. Agir de forma crítica, filosófica, e romper o senso comum. Essa é uma postura filosófica moderna. Por exemplo, um casal afetivo fala, isso não é um casal normal. Por que não é um casal normal? Não é um pai e uma mãe? Não tem esses valores de pai e mãe passando ali? Questionar se apresentado que é verdadeiro ou passivo de quantidade, de mudança. E aqui, mais uma vez, para que serve essa filosofia? Então, você está pensando aqui, né? É o que faz você ver que diversas são as respostas possíveis de observação da realidade e transmissão do conhecimento. Assim, a resposta pode ser filosofia. Filosofia é o que os filósofos fazem. Filosofia é o amor ao saber. Filosubstantivo é um substantivo de dicionário, que é o quê? É o exercício de pensar. Então, podemos dizer que filosofia seria o quê, então? Tá? Amor ao saber. Apenas o substantivo no dicionário. Um exercício de pensar o que pensamos é discordar. E a necessidade de saber? A natureza dessa nossa matéria não é reduzir a visão de mundo. Sabedoria é Buda. O esforço racional de entender o universo. A fundamentação teórica e crítica de conhecermos das práticas. A sistematização do conhecimento resultante disso impede que a própria natureza o exercício de formar, de filosofar. Uma alternativa dessas múltiplas opções de escolha. Então, pesquise aí a definição de filosofia, que vocês vão ver muitas definições. E várias são as respostas. Né? No final dessa sessão, que vai tornar perceber a existência de respostas múltiplas, a partir de diversos espaços de observação. Não implica necessariamente a ausência de resposta. Várias respostas não quer dizer ausência de resposta. Vocês estão vendo como é que isso aí serve para abrir a cabeça de vocês, gente, até no dia a dia da gente? E a filosofia tem tudo a ver com a psicologia? Então, vamos assimilar algumas coisas daqui. Amor ao saber, dentre muitas outras formas de possível definição, conceito. Opor-se a dogmas religiosos, que isso atrapalha a gente demais, gente. A religião é boa, mas ela atrapalha muito isso, às vezes. Ao senso comum, né? Eu acho que acho. Então, né? Isso tudo permitiu o quê? Apresentar o método científico. Divide em diversas áreas, que são ferramentas no dia a dia do moderno jurista, do bem-sucedido. E nós temos a confusão da filosofia com outras disciplinas, que constituem um conjunto de informação sistematizada.
Por ser uma técnica, um conjunto sistematizado de conhecimento, a filosofia é confundida com disciplinas que constituem um conjunto de informação. Contudo, não é o objetivo da filosofia. A filosofia como técnica... A filosofia como técnica, ela faz perguntas, obtém respostas, sistematiza. No entretanto, a técnica de exercer as atividades e o objeto da filosofia. Então, é uma técnica de como eu vou agir. E a filosofia, gente, ela deve se interagir com dúvidas e como uma forma de construir um conhecimento inovado, um conhecimento novo. Então, interagir com as dúvidas de forma a construir um conhecimento inovador, em lugar de ser consumido pelas dúvidas. É a postura dos históricos pensadores e profissionais do direito. Analisar, refletir, criticar como os advogados, promotores e defensores, construir uma atividade filosófica e se inserirem também na atividade jurídica. Como julgar desprovido de quê? De crença. Olha que interessante, meu querido. Né? De preconceito, né? Sem a filosofia, se a própria natureza da filosofia desconstruir o senso comum. Então, umas questões aqui jurídicas modernas da filosofia. Aí falamos aqui, ó, desse desafio aqui do reconhecimento do direito desses diversos grupos que são ignorados hoje, grupos que a gente nem sabia que existia, não é isso mesmo? Debate de casos complexos, como liberdade de crença, liberdade de expressão, pesquisa de célula-tronco, união homofetiva, ações afirmativas, cirurgias de mudanças de sexo. Novas realidades desafiam novas interpretações. Saber se uma pessoa pode usar um banheiro masculino ou feminino, por que não? O desafio da interpretação de fatos e normas de acordo com a recente democracia, novas descobertas, percepções da realidade e da presença constante em uma posição filosófica do mundo e do direito. Proibição de um transexual usar um banheiro. Reconhecer ou não o debate jurídico nisso? Tem ou não tem? Então, agora, sem medo de errar, que é a última etapa aqui do nosso negócio, nós vamos aprender o que vem a ser filosofia de uma forma geral. Quais são suas origens? Como essa disciplina permitiu por muito tempo que desenvolvesse o nosso pensamento científico. Então, você vai agora, através da filosofia, ajudar a julgar, né, sobre essa questão se é permitido ou não. O artigo 5º da Lei da Constitucionalidade, que previa o uso de células trônicas embrionárias em pesquisas científicas, deixando totalmente de lado o quê? A religião, não é isso mesmo? E o senso comum. Vocês vão conseguir fazer esse raciocínio? Faz uma pesquisa disso para a gente aí, tá? Então, vocês vão ver que o autor, você pode analisar a petição inicial, né? Você pode analisar a contestação, e vamos instrumentalizar como nós vamos agir nisso aí, da filosofia. Então, lembre-se aqui para a gente. A filosofia tem sua origem na oposição às explicações do dogmático religioso do mundo, ao buscar a razão das coisas e voltar para o pensamento racional. A filosofia desligou-se da ciência no século XVII, apesar de ser confundida. Desligou porque as ciências podem ser passíveis de implementação. E as áreas principais, aí, que são as 5 áreas que nós falamos: lógica, metafísica, estética e epistemologia. Importante você também não esquecer aqui, a filosofia a filosofia é importante para fundamentar decisões jurídicas em casos complexos. É importante recordar que a filosofia busca responder às coisas, afastando as respostas, porque o sagrado diz. E o debate jurídico é importantíssimo para isso aí. O que é vida? O que é o embrião? Será que o embrião possui vida nesse caso aqui? Então, elabore seu argumento. Tranquilo? Então, lembramos aí dos pré-socráticos, que começaram a ter uma ideia diferente de Deus, não é isso mesmo? A revolução da filosofia e tudo isso que elas nos trouxe. Tá bom, meus queridos? Por hora hoje é só. Tranquilos? Próxima aula eu passo mais partes aí para você. Tá bom? Tranquilos? Ô, Capa, você tem o meu e-mail para você mandar aí para gente o material? Tem sim, vou te mandar daqui a pouquinho.
Tá bom? Beleza. Olha aqui pro zap pra... Bom? Beijão! Tchau, tchau! Gente, mais uma vez, desculpa aí, tá? Vou estar melhorando meu estúdio aqui para vocês, tá bom?